Boa noite a todas e a todos e a todes. Boa noite a quem está aqui conosco no auditório, para quem está nos assistindo de casa. É com muito prazer que a gente começa agora a nossa última mesa redonda, a mesa de número 5, do nosso Fórum Educação, Juventudes e Periferias. Nós, ao longo desses 2 dias, nós temos feito um diálogo entre as perspectivas da periferia, dos sujeitos das periferias, estudantes, professores, ativistas, coordenadores de cursinhos populares, com os nossos estudantes dos cursos de licenciatura aqui da Faculdade de Educação da USP. Né? É importante dizer novamente que este evento ele surge da necessidade que nós encontramos durante a disciplina de introdução dos estudos da educação em enfoque sociológico, de entendermos os assuntos que tangem as juventudes, né? Porque os profissionais das licenciaturas, professores em formação, irão atuar com os estudantes do ensino fundamental 2 e ensino médio. E a gente encontra uma certa lacuna nos currículos das licenciaturas no que tange ao ensino médio e às juventudes. Né? Então, se lá na pedagogia a gente encontra estudos sobre a infância, sobre os processos cognitivos da criança, né, de desenvolvimento, a gente não tem esse tipo de estudo aqui nos cursos de licenciatura, né? E aí eu gosto de perguntar, eu gosto que a gente se pergunte quem faz a licenciatura ou quem fez, se teve alguma disciplina de antropologia da juventude, se teve alguma disciplina de psicologia da juventude, né? E as respostas, elas tendem a ser sempre não. Né? E quando a gente analisa os currículos dos cursos, a gente percebe essa defasagem. Né? Então, esse evento ele surge de uma necessidade que nós identificamos mesmo, de que os profissionais aqui formados pela Faculdade de Educação, que irão atuar nas diferentes licenciaturas, possam estar conectados com a realidade das juventudes. Né? Então, sem mais delongas, para compor a mesa, eu gostaria de convidar inicialmente, Marcele Domingos da Silva. Marcele é estudante aqui do curso de Pedagogia e está representando o Centro Acadêmico Professor Paulo Freire, que é o CA de Pedagogia aqui da FEUSP. Gostaria de convidar João Paulo dos Santos Almeida. Ele é estudante do ensino médio na Escola Estadual Luiz Magalhães de Araújo e é diretor da União Municipal dos Estudantes Secundaristas, UMES da Zona Sul. E para compor a mesa conosco, gostaria de convidar novamente a professora Jaiane Estevam, professora de filosofia, pedagoga e coordenadora do Café Filosófico da Periferia. Também mãe atípica e coordenadora do Núcleo de Educação Popular 14 de Novembro. Olha! É com muito prazer que a gente inicia essa nossa mesa de encerramento do evento. Ela vem por último, mas não por ser menos importante, mas exatamente que para que a gente possa compreender as juventudes e as periferias nas suas potências. Né? Então, como eu disse na mesa anterior, se esse evento nasce com o objetivo de trazer à mesa, de trazer à discussão a periferia, e não mais na perspectiva de que a universidade vai até a periferia para tentar entender, mas sim a periferia venha e que a gente possa ouvir. Se isso acontece, acontece também que na sala de aula a gente percebe, e isso na escola pública ou aqui na universidade, que na sala de aula a gente encontra ausências. É engraçado falar que encontra ausências, mas é isso. Ausência de representatividade, ausência de conteúdos sobre as relações de gênero e sexualidade, ausência de conteúdos sobre as relações étnico-raciais, embora tenhamos a lei que garante o ensino de história e cultura afro-brasileira e indígena. Então, a escola pública e a universidade, elas estão recheadas de ausências. Né? E aí, para a gente tentar, e muitas das vezes, a gente quer tornar presente esses temas. E aí que a gente fica muito preso nas injustiças,
né? Eu lembro de um teórico que fala muito sobre justiça e injustiça. E aí ele diz que é muito mais fácil para a gente falar de injustiça do que da justiça, porque a injustiça a gente conhece no cotidiano. E a justiça a gente só sonha com ela, né? Então, a gente fica muito preso nas injustiças porque é a nossa realidade. E a gente esquece, e a gente como um todo, enquanto sociedade, a gente esquece de valorizar as potências, né? Então, quando está faltando escritor negro, escritor LGBTQIA+, escritoras mulheres nas escolas, a gente precisa pontuar que está faltando, mas a gente precisa levar as estudantes, as escritoras da periferia, os sujeitos da periferia. Então, essa mesa ela está no intuito de tornar presente tudo aquilo que está ausente, e não ausente por vontade, mas ausência por projeto político, né? Então, para que a gente começar essa nossa mesa de encerramento tratando das juventudes e periferias como potência, eu quero começar ouvindo a Marcele, que é do Centro Acadêmico Professor Paulo Freire, para falar um pouquinho para a gente, Marcele, você que está atuando primeiro como professor em formação aqui da Faculdade de Educação e está atuando no movimento estudantil aqui dentro da Universidade de São Paulo, eu queria que você apresentasse para a gente as suas perspectivas de potência quando a gente trata de educação e juventudes, por favor. Foi? Boa tarde a todas, todos e todes. Eu sou a Marcele Domingos, a neta da Dona Isaura, do seu Edísio, que saíram lá da Bahia, vieram para São Paulo. Nascida e criada no extremo leste, em São Miguel Paulista. Eu estudei toda a minha vida em escola pública e confesso que, quando eu entrei aqui na USP, eu me assustei. É como se eu tivesse vivido toda a minha vida da ponte para cá, e aí, de repente, eu atravessei essa ponte e fui parar na ponte para lá, né? Tem vários desafios. Eu acho que o vestibular é só o primeiro desafio. E a gente sabe que já é também uma peneira elitizada e feita realmente para que os estudantes, a juventude periférica, não entre na universidade. Quando a gente fala de universidade pública e periferia, a gente sabe que tem um abismo enorme entre esses dois polos. E a gente está trabalhando aqui para que isso cada vez mais diminua e, enfim, desapareça de alguma forma. Mas, enfim, quando eu entrei aqui, eu tinha a ideia, e depois conversando parece até engraçado, mas eu percebi que várias pessoas também tinham essa ideia, de que a USP era um prédio grande e onde cada licenciatura ficava em um andar, porque é assim que as faculdades privadas são. Então, eu pensava que um andar era química, e aí o outro andar era licenciatura, o outro andar era engenharia. E aí eu nunca tinha vindo... Subsolo, filosofia. E eu nunca tinha entrado aqui na cidade universitária. Quando eu entrei e vi toda a estrutura que existia aqui dentro, eu confesso que me assustei, me senti extremamente intimidada. Eu acho que, quando eu entrei, eu já entrei na gestão do centro acadêmico, sou representante discente da Comissão de Inclusão e Pertencimento, faço parte do coletivo negro da graduação Nilma Lino Gomes. Então, eu fui entrando em tudo para sentir de que, de alguma maneira, eu pudesse transformar esse espaço, que é um espaço, muitas vezes, um espaço hostil, em um espaço que eu sentisse que eu pertenço de alguma maneira, que eu faço a diferença, assim, de alguma maneira. E é muito importante falar que, principalmente a partir da lei das cotas, o perfil, né, do estudante da USP está mudando. E aí essa concepção também tem que mudar na cabeça dos professores, porque eu percebo que, muitas vezes, muitos professores ainda têm essa concepção de que o perfil do estudante da USP é um estudante que sai direto do ensino médio, vai para a graduação, não trabalha, não tem outras responsabilidades e é de uma classe média ou de uma classe alta, né? E aí, quando eu preciso falar para o professor que, olha, se eu não sair 10h30, eu não chego em casa, porque todo dia eu passo 4 horas no transporte, 2 horas para ir, 2 horas para voltar, muitas vezes
eles não entendem isso. Não entendem que, desculpa, mas a minha prioridade, muitas vezes, não é o estudo. A minha prioridade é trabalhar, é ajudar em casa, é cuidar também de algum ente. Enfim, acho que a responsabilidade do estudante periférico ela vai muito além de só estudar. E aí, se a gente não tiver políticas dentro da universidade que realmente contemplem esse estudante, ok, eu passei pelo primeiro entrave, que era o vestibular. Mas será que eu vou permanecer nessa graduação? Muitos dos meus amigos que entraram comigo não estão mais na graduação. E por quê? Sabe? Eu consegui o PAPF esse ano. E confesso que, para mim, foi muito bom, porque eu estava trabalhando e estudando, estava dormindo 4 horas por dia, estudava no transporte, e, assim, conseguir o PAPF me permitiu sonhar também com uma iniciação científica. Então, esse ano, eu me inscrevi para uma iniciação científica, para uma bolsa de iniciação científica. Mas tantos outros não conseguem. A maioria dos estudantes periféricos, eles não vivenciam a universidade, sabe? Eles vêm, vão para a aula e voltam para casa. E, sinceramente, isso é uma perda enorme, porque a gente sabe que a periferia ela ainda é vista pela lente da violência, pela lente do distanciamento e pela lente do que falta, né? Só que não é assim. A gente, que é da periferia, sabe que a periferia é território de luta, território de resistência, que a periferia é arte, é rap, é slam, é moda, sabe? É lugar de conhecimento, de saberes. E é muito importante trazer isso para dentro da universidade, e também, acho que foi muito comentado nas outras mesas, fazer com que a universidade vá também a periferia, alcance a periferia. Não com uma ideia assistencialista, ou eu vou levar o conhecimento da USP para a Zona Leste, vou levar o conhecimento da USP para o extremo sul. Não, realmente entendendo que é uma troca de saberes, sabe? É escutar, eu acho que foi falado muito isso também, o fato de escutar a periferia, né? Bom, para finalizar, eu queria falar muito também, acho que eu falei o tanto de coisa que eu fazia dentro da faculdade, só que eu percebi que eu estava realmente sendo um agente de transformação e de mudança dentro da USP, lutando para isso. Só que eu percebi uma coisa muito importante. Eu tinha esquecido do meu território, eu tinha esquecido da minha história. Então, eu estava lutando e construindo coisas dentro da USP, mas eu só ia para casa para dormir. Eu trabalhava no Morumbi, eu estudava no Butantã, e não dava para voltar do Morumbi para vir de novo para cá, então eu ficava direto. E aí, conversei bastante com a minha família, com os meus amigos, e refletindo como isso é uma realidade, né? Quando a gente é de periferia e a gente chega na graduação pública, a gente tem acesso a outros ambientes. Muito do que acontece é sair da periferia, deixar esse território. Isso é uma perca muito grande. Agora, eu também sou educadora popular aos sábados, da Rede Emancipa, que abriu esse mês em São Miguel Paulista. Fiquei muito feliz também de levar um cursinho popular para São Miguel Paulista, porque eu realmente acredito que a educação popular ela transforma, assim, ela tem um poder muito grande, um poder muito ruptivo, trazer uma educação de fato emancipadora. E, assim, era o primeiro mês, e a gente teve na aula inaugural, tinha mais de 100 estudantes. E, não falavam que a juventude periférica não queria estudar? Que a juventude periférica não pensa em faculdade? Não sonha com isso? E aí a gente começou a perceber que quem fala isso? Qual é a narrativa que fala isso? E a gente replica, sem, na verdade, pensar que realmente se isso é verdade ou não, né? E aí, finalizando, eu acho que hoje em dia eu luto para que as juventudes periféricas tenham o direito de sonhar. Por muito tempo, eu conversava com os meus amigos quando eu estava no ensino médio, e o sonho deles era ter uma moto. E aí eu lembro que, quando eu era criança, o meu sonho era que perto do meu bairro tivesse um McDonald's. Depois que eu cresci, o meu sonho era morar perto do metrô. E aí, hoje em dia, eu tenho a possibilidade de sonhar com muito mais. Assim, eu sonho eu não sou inocente a ponto de achar que a
a educação ela vai mudar o mundo. Como diz o Paulo Freire, a educação muda pessoas, né? E pessoas mudam o mundo. Mas eu concordo, sim, que a educação ela tem um poder muito grande de transformação. E não só um poder de ascensão social ou de transformação individual, mas sim um poder de transformação coletivo, sabe? E é por isso que eu luto hoje em dia, para que os jovens periféricos sonhem com outras possibilidades, além de bens de consumo. Porque não tem nada errado de sonhar com bem de consumo, ok. Mas fora isso, fora moto, o que a gente sonha? Qual é a realidade? Qual a nossa perspectiva? E eu acho que ter perspectiva e ter o poder de sonhar é disruptivo, de fato. Assim, é muito, muito forte. Acho que é isso. Obrigada. Muito obrigado, Marcele. Marcele traz a perspectiva do sonho, né? E aí é um tema que apareceu recorrentemente nas nossas mesas, de como que as juventudes periféricas são tolhidas do direito de sonhar. Né? E depois eles vêm com um discurso de que a juventude não quer, a juventude não se interessa. Mas como que a juventude vai querer ou se interessar por aquilo que às vezes ela nem conhece? Né? E a universidade é um espaço em que a gente não conhece. Né? E aí esses sonhos, eles estão muito conectados com... Hoje o Estado está chamando isso de projeto de vida, de um jeito falacioso e mentiroso, né? Que é o que o Estado chama de projeto de vida, é toda uma lógica neoliberal que coloca sobre o estudante a responsabilidade de ele já decidir todo o seu futuro, né? Sem dar condições mínimas para que ele possa conhecer realidades. Então, como é que você pede um estudante do ensino médio para projetar a vida se ele nem sabe que pode entrar na USP? Então, quer dizer que a USP, por exemplo, nem vai fazer parte do sonho dele. Entende? Então, a gente está vivendo uma contradição muito grande, e essa contradição que acontece aqui, ela vem lá do ensino médio. Começou. Ela vem lá do ensino médio. E por isso que eu gostaria agora de convidar o João Paulo. João Paulo, que é estudante do ensino médio, e João Paulo, que atua no movimento secundarista, no movimento estudantil. E eu queria entender, João Paulo, na sua percepção, enquanto ativista, enquanto estudante engajado, quais são as suas ideias sobre as potências das juventudes periféricas, por favor. Eu queria agradecer primeiramente todo mundo que está aqui, o Saulo por ter me convidado e ter confiado em mim para estar aqui. E, cara, o desenvolvimento das escolas públicas tem se tornado cada vez mais precários, né? Os rendimentos dos alunos ainda mais baixos, a esperança dos alunos, se há esperança, cada vez mais baixa. Desculpa, eu estou um pouco nervoso, primeira vez. A esperança de se tornar, né, de terminar a escola, de se formar no ensino médio, tem se tornado mais complicado ainda com o novo ensino médio, onde projetos de vida, onde aulas que não acrescentam no currículo do aluno que está ali, do aluno que muitas vezes trabalha, né? Então, o aluno que está ali, que tem que trabalhar, às vezes tem filho para cuidar, tem mãe para cuidar. Então, o aluno ele perde muito o tempo dele. Às vezes, pensa que perde o tempo na escola, porque ele tem medo de seguir com aquilo. Porque se ele não trabalhar, a filha, a mãe, o vô, ou até mesmo o pai, não tem o que comer. Então, quem cuida dessa família? Entendeu? Então, o fato das escolas públicas ter se tornado um movimento antidemocrático, né, porque a gente vê a escola tendo grêmio estudantil, e como foi uma fala, acho que foi da Jaiane, que muitas das vezes é comandado por uma pessoa que está... Na minha escola mesmo, eu fui presidente do grêmio, e era comandada pela GOI, né, que era a Fernanda. Então, era muito... Desculpa, acho que eu falei errado. Exato. Então, a gente via que os projetos, né, de cultura, de desenvolvimento dos alunos, eram muito precários, porque o Grêmio queria fazer e acabava sendo injustiçado, né? Nesse ano, a gente conseguimos a formatura gratuita para todos, num local decente,
onde a diretora queria para a gente R$ 1.200. R$ 1.200 é um salário mínimo de um pai, que às vezes é o mínimo que ele tem, que paga aluguel, que tem conta de água para pagar, que tem tudo para pagar. E uma formatura é o sonho de muitos pais, né? Então esse aluno que ele quer se formar, que ele sonha com isso, ele quer isso, né? A gente vê no nosso cursinho, que é no fundo da Zona Sul, é um dos cursinhos que é a Ubuntu, que é o fundão, que é o pequeno, que nem o Rafael falou, que muitos ali sonham, mas muitos vê a dificuldade de estar, porque muitos vêm de longe, muitos têm que trabalhar e chega no outro dia muito cansado para ir para o cursinho, então é muito complicado. Então a luta de ter que trabalhar, de cuidar da família ou do próprio filho, independente do desenvolvimento do aluno, a seguir com o ensino básico e superior. E como o Paulo Freire disse uma vez, se a educação sozinha transforma a sociedade, sem ela tão pouco a sociedade muda. Então, por mais que o governo faz para isso, né? O governo ele faz cortes bilionários, né? Aqui em São Paulo a gente está na luta, junto com a UMES tem lutado, aqui na Lesp mesmo, no corte de 10 bilhões de reais na educação. E da onde sai esses 10 bilhões? Para onde vai? Porque o ensino já é prejudicado. As escolas já são prejudicadas. A gente vê ETEC, a gente vê escolas do fundo da periferia não tendo aulas básicas, né, por falta de professor, por falta de estruturas básicas que o governo não oferece para a gente, né. Desculpa. E agora a nova, né, que a gente viu que o governo, né, teve toda aquela treta na Lesp de que a escola cívico-militar, que foi totalmente um ato antidemocrático, onde estudantes apanharam para policiais, porque eles querem implantar isso. Então, mais de 200 escolas já foram vão ser implementadas no ano que vem o ensino cívico-militar, onde se compara também na época da ditadura, onde isso já aconteceu, isso vem se repetindo agora, atualmente. Então, a gente para pensar que na favela do Paraisópolis, em 2019, se eu não me engano, pessoas estavam curtindo um baile, que é cultural também, que o baile não é coisa de marginal que está ali. Infelizmente, acontece o tráfico de drogas, umas coisas ilícitas. Então, as pessoas que estavam lá, os policiais, acabaram matando até mesmo um jovem ali da Zona Sul, periférico, que era estudante. E tinha sonhos, né? A família tinha sonhos. E a gente luta para que isso não se repita, mas é algo que vem se repetindo. Eu gostaria, nesse momento, não é o sarau agora, mas eu escrevi uma poesia, que quando o professor estava contando, eu parei para pensar que faz sentido e se repete. Que ele é assim: vem, que essa poesia são fatos e relatos. O periférico morre atrás de trabalho. Que era para te proteger mais baixo do que protege. Olho a esquina, mais uma viatura. Ando com medo, por que do meu medo? Vou te contar. Estou com o livro na mão, provavelmente ele vai ver uma arma. Vem, mais um jovem negro assassinado. Motivo? Incompetência militar. Corre, mais um João Pedro assassinado. Corre, mais uma Marielle assassinada. A favela pede paz, a favela pede mais, a favela pede. Mas o que a favela recebe? Mas, para falar a verdade, escrevendo esses versos, eu percebi que depois de séculos de atrocidade, eu percebi que, na verdade, um homem branco que perdeu a humanidade. Então, atualmente, a gente vê isso se repetindo diversas vezes. E eu gosto de me expressar com músicas, né? E tem uma música do Kian, que é do novo álbum dele, que é assim: enquanto o inimigo usa farda, embora a função dele seja ajudar, dele pode esperar um tiro, ou ser agredido, ou oprimido. É confuso dizer para uma criança que o vilão desculpa. É confuso dizer para uma criança quem é o vilão e quem é o mocinho. O mundo e suas facetas, eu e as minhas. E a gente vê que as crianças, né, das escolas cívico-militares do ano que vem, que eu espero que não seja imposto isso, se a gente se mobilizar, a gente consegue impedir que isso aconteça. Eu espero que mude, porque é difícil, né? A gente vive num país que, infelizmente,
a gente está num governo que é esquerdista, mas, infelizmente, a direita ainda é muito grande. A gente vê PLs onde mulheres, que são jovens geralmente, sejam presas por abortar filhos, né? E isso a gente vê dentro da periferia, porque muitas das pessoas, das adolescentes que estão presentes lá, já são mães e param de estudar para cuidar dos seus filhos. E é algo que vai se repetir cada vez mais e que a periferia não está pronta para isso, apesar de já viver isso. Isso impede de que as pessoas sonham, de que as pessoas queiram concluir a vida delas com um sonho, uma faculdade, porque às vezes a gente na periferia, a gente fica pensando somente no que fazer depois da escola. E a gente esquece de que a escola é a vida. A gente vive aprendendo, o ensino médio é algo que é constante, a luta de estar ali é difícil, de ir num sábado e ficar das 8 às 6 é difícil, é muito complicado, porque a gente trabalha muito, né? A gente quer isso. E a educação, né, é algo que é fortalecedora. E uma frase do Paulo Freire que eu falo bastante é que a educação é libertadora, mas ela não tem se tornado libertadora, como a minha parceira Gabi ali falou, que a educação não é mais libertadora, porque o grande intuito é justamente se prender ao capitalismo, que é esse que o governo impõe para a gente, que eles querem que a gente tenha aulas de empreendedorismo, onde é brigadeiro, onde a gente não tem o ensino básico, onde tiram aula de filosofia, sociologia, algo que faz com que a gente pense mais, onde a gente se torna crítico do governo. Porque uma aula de sociologia é justamente isso, a gente entender o que acontece. E agora a gente bota um policial, geralmente de direita, para dar essas aulas. Não faz muito sentido para quem vive aquilo. Mas é isso, a minha fala é essa. Estou um pouco nervoso, pode ter dividido o tempo. Muito obrigado, João Paulo. Muito obrigado, João Paulo. Guarda que você vai repetir essa música para a gente com calma no nosso sarau, que vai encerrar a nossa noite de hoje. Você trouxe uma coisa muito importante que eu queria frisar. Primeiro, que embora a gente queira, e o objetivo da mesa seja tratar das potências nas periferias, e principalmente compreender as juventudes como potência, a gente não consegue se desconectar da realidade, né? E a realidade, ela é clara. A realidade está posta, né? Às vezes ela é mascarada, nem tão clara, mas ela está posta. E aí, no nosso estado, nós temos a seguinte realidade. O governo do estado decidiu que em setembro vai leiloar 33 unidades escolares. Vai vender 33 unidades escolares para iniciativa privada. Este mesmo governo do estado aprovou, depois de muita pancadaria e bater e prender estudantes do ensino médio, a criação das escolas cívico-militares. Aí veja, nós não estamos falando de escola militar. Escola militar existe há muito tempo. O Colégio Ordem e Progresso, o Colégio Tiradentes, são instituições militares, né? Então ela é toda pensada na lógica militar e ela tende a atender os filhos de militares, né? Então essa é uma realidade. Mas nós não estamos falando dessa escola militar. Nós estamos falando em transformar escolas públicas, principalmente das periferias, em escolas cívico-militares. O que quer dizer isso? A escola como você conhece hoje, só que os recursos não irão mais para a escola, eles vão para a Polícia Militar. E é a Polícia Militar que decide como que vai gastar os recursos dentro da escola. Quem é que vai dirigir a escola e coordenar a escola? Um policial militar. Quem é que vai cuidar do pátio e das outras? Um policial militar. E também está previsto em alguns casos, quem é que vai dar aula de qualquer disciplina em alguns casos? Um policial militar. Então, a gente percebe que isso tem isso é um projeto de desmonte. Isso é um projeto, tendo em vista que o Estado, que está completando esse ano 9 anos do movimento de ocupação, que foi muito importante e que revolucionou principalmente a forma, o modus operandi dos movimentos sociais, né? Porque hoje a gente consegue falar de movimentos sociais e organização com uma outra perspectiva. A gente não vai mais buscar os referenciais dos anos 80 para saber o que era um movimento social. Agora a gente consegue voltar em 2015 e a gente compreende uma forma que a juventude se organizou
se articulou e saiu naquele momento muito vitoriosa. E aí é contra esses movimentos que a gente encontra projetos nefastos como Escola Sem Partido, como Escola Cívico-Militar, como esse projeto de privatização das escolas, né? E aí, se a gente já estava enfrentando um processo de privatização da educação, com a plataformização, com o apostilamento, tudo isso que tira o poder autoral dos professores, né? E aí eu queria, antes de passar para a Jaiane, falar um pouquinho sobre a necessidade dessa produção autoral. A gente tem discutido muito aqui nas aulas de Sociologia da Educação sobre a importância de cada professora e cada professor preparar as suas aulas. Né? Porque eles diziam, professor, o currículo vem pronto, e aí não tem nada lá no material sobre relação de gênero, não tem nada lá no material sobre cultura e tradição afro-brasileira ou indígena. E aí eu dizia, mas então você coloque na sua aula. Ah, mas a aula vem pronta, professor, vem no slide. E aí eu dizia, olha, essa é a nossa nova ofensiva. Enquanto educadores, a nossa ofensiva agora é potencializar tudo aquilo que foi apagado, tudo aquilo que foi excluído, tudo aquilo que foi minimizado. Né? Então, a gente tem um papel autoral muito forte. Primeiro, com papel de resistência. E aí, eu repito que a gente não vai conseguir fazer isso sozinho. A gente precisa estar engajado com um grupo de outros professores, né? E aí a mesa que passou, a mesa sobre os cursinhos, eu acho que ela nos ensina, né, que o engajamento dos sujeitos coletivos, ele é condição para a gente ter força para lutar, força para resistir. Né? Então, esse é um primeiro ponto. E o segundo ponto é sobre a gente não perder de vista a importância do educador. Né? E aí, o João Paulo trouxe Paulo Freire, e eu queria também trazer Paulo Freire. Paulo Freire diz que o ato de educar, ele é um ato político. Aí você escolhe de que lado você vai estar. Ou você vai estar do lado do oprimido ou do lado do opressor. Não existe meio termo. Não existe partido novo. Aliás, nem o partido novo é meio termo. Né? Não existe meio termo. Não existe. Ou você assume uma posição de uma educação libertadora e emancipadora, ou você vai estar reproduzindo uma educação alienante, uma educação reprodutora de desigualdades sociais, reprodutora de opressão. Né? Então, para a gente agir em outra perspectiva, que seja na perspectiva da transformação social, são duas ferramentas muito importantes. A primeira é o engajamento e a segunda é o professor e a professora cada vez mais assumirem o seu papel autoral, prepararem as suas aulas, inserindo ali tudo aquilo que é negado pelos currículos, pelos apostilamentos e pelas plataformas, que agora no Estado são 6 plataformas, né, que os estudantes e professores são obrigados a usar. E aí, falando sobre isso, eu queria agora que a professora Jaiane Estevam pudesse compartilhar com a gente as suas perspectivas sobre essas potências. Né, sobre o que para você são potências e como que a gente consegue trabalhar essas potências na sua perspectiva enquanto uma mulher periférica, mãe atípica, ou coordenadora do Café Filosófico e do Cursinho Popular e professora da rede pública. Oh, coitada. Boa noite, gente. Salve, quebrada. Agora sim. Bastante coisa, né? Na outra mesa eu me apresentei um pouco para fazer mais sentido, né, as minhas colocações, né? Sou da periferia, na Zona Sul, Distrito Jardim Ângela, nascida, criada e criando lá agora. Dou aula na escola pública, dou aula de filosofia na escola pública há 18 anos. Eu estava fazendo as contas aqui agora, essas contas me deixam deslocada, né? Então, estou há 18 anos na escola pública como professora de filosofia. Atuo em diversas frentes, coletivos do território, né, porque dialogam com as nossas perspectivas, né, de construção territorial.
o cursinho, o Núcleo de Educação Popular do 14 de Novembro, o Café Filosófico da Periferia, sou conselheira estadual do Sindicato dos Professores, participo da Casa Popular de Cultura do Boimirim, participo do Fórum em Defesa da Vida, do Jardim Ângela, fundado pelo Padre Jaime, um grande protagonista das lutas de resistência do território, parceiro do Santo Dias, que foi assassinado no período da ditadura, por conta de toda a sua atuação contra os sistemas vigentes na época. E também faço toda a minha militância enquanto a maternidade atípica. Eu sou mãe de um bebezão autista, que tem 5 anos, e tudo isso faz sentido, né, com as minhas posições, os locais que eu frequento, as identidades que eu propicio. E pensando na temática dessa mesa, que fiquei muito tempo ruminando as possibilidades de abordagem, eu me prendi muito no título da mesa, né, Juventudes e Periferias. Acho que, por provocação do professor, ele colocou justamente no plural para aguçar um pouco mais, né, essa questão. Então, eu atuo com juventude e atuei enquanto jovem, à frente do Grêmio da escola que eu estudei, dos cursinhos que eu coordenei na adolescência, e toda a frente militante que eu atuei, me traz algumas perspectivas diferenciadas do significado de juventude, né, do que é juventude. E uma delas é a abordagem singular. Ser jovem, tirando os clichês, é uma questão muito própria do indivíduo, de identidade, do que ele está passando, do que ele se identifica. Mas eu faço um recorte social dessa questão. Um jovem que é obrigado a trabalhar, que é obrigado a sustentar sua família, que é obrigado a conciliar estudo, trabalho, muitas vezes obrigado a encarar uma maternidade, uma paternidade ainda na sua juventude. Muitas pessoas taxam como precoce. Eu fui taxada como precoce por muito tempo, porque comecei a trabalhar aos 13 anos, participava do arrimo da minha família, toda essa questão laboral foi imposta a mim muito cedo, e quando eu frequentava espaços mais lustradinhos, né, sempre falava, nossa, você é muito precoce, começou muito cedo. Ainda hoje, às vezes, eu me apresento. Quando eu entrei na escola, o inspetor me tirou puxando pela touca. Eu entrei para dar aula. E ele me puxou pela touca e falou assim, mas você está fora do horário, você não vai entrar na sala, não. Vai ter que esperar que nós vamos chamar a sua mãe. Eu falei assim, adoraria que chamasse a minha mãe agora. Ai, queria tanto um abraço da minha mãe. Mas acho que ela não vai vir, sabe? Assim, mães de professores não costumam frequentar. Então, ele falou, mas você é professora? Sou. Tive que trocar uma ideia para convencer o inspetor de que eu era professora, que eu estava dando aula ali. Até hoje eu tento me convencer disso, mas usei argumentos para convencê-lo. Então, eu entendo, de uma maneira não muito rebuscada, que ser jovem é um direito que nem todos alcançam. A grande maioria da juventude brasileira não tem o direito de se identificar como jovem, tal qual o sistema taxa o que seria juventude. E aí você vai nas diversas camadas da sociedade e você vai tentar entender em que momento aquele jovem está, pelo que ele está passando, o que ele está abargando. E se a gente faz um recorte social, e eu tive muitas possibilidades de fazer isso, eu cheguei a dar aula em uma escola particular aqui na Casa Verde, muito rebuscadinha, dava aula de manhã, e à noite eu dava aula no Lins do Rego, que era no Jardim Ângela. Então eu atravessava a cidade durante o período da tarde e fazia essas comparações. No mesmo dia, às vezes a mesma matéria, e fazia comparações ali, os meus autoexperimentos do que estava acontecendo ali. Drasticamente distoante, né, a maneira que o jovem de classe média
tem de ser, de agir, de sonhar, de criar perspectivas, do que o jovem periférico. E eu já entro nessa questão da abordagem do juventudes e periferias no plural também, que eu acho que pode ajudar a gente a aprofundar mais essa questão. Então, todo esse distanciamento social traz ao indivíduo perspectivas diferenciadas, diferentes de ser. Ele não tem como ser a mesma coisa que o outro que está do outro lado, que tem muito mais privilégios, sem usar o sentido clichê da palavra privilégio, tem. Ele não vai ter como construir o seu ser e o seu futuro e as suas perspectivas, não só de ser, como de estar no mundo e se apresentar para ele, tal qual outros jovens com outras potencialidades sociais teriam. Estou falando porque a gente que está na periferia não vê a pobreza ou a classe média ou o miserável em 3 camadas. O negócio é muito, muito facetado para nós que estamos lá no balaio. É muito diferenciado. Então, não tem mesmo como não falar, como falar isso no singular. A perspectiva é plural mesmo, porque a abordagem é muito plural. Paralelo ao recorte de classe, ao recorte econômico em relação à identificação do jovem, da potencialidade dele se tornar jovem ou se entender como jovem, na ideia clássica do que é ser jovem, e vão trabalhando isso aí na cabeça de vocês, o que é essa ideia clássica de ser jovem, a gente também tem a questão da identidade do indivíduo, do lugar de fala dele. O que é esse lugar de fala, a identidade dele, a maneira como ele se entende para o mundo, se apresenta para o mundo, pode ou não classificá-lo como jovem. É a mesma coisa para uma mina preta, assediada, vulnerabilizada, do que para uma outra perspectiva de idade, lugar de fala, questão de gênero, questão racial. É a mesma coisa. Então, eu não quero trazer verdades prontas, mas provocações, para a gente poder entender. Enquanto professor, isso é muito angustiante, porque eu falo que a gente trabalha 24 horas. Né? Você começa na sala, você observa aquela situação, você leva aquilo para o seu almoço, você sai da escola pensando naquilo, dorme dando aula, porque você passa a noite todinha sonhando com a sala, não ganha hora extra, está fazendo esse serão aí, mas você tem essas provocações sendo apresentadas para você nua e crua o tempo todo. Então, é muito difícil você abarcar essa definição de juventude no singular. E aí a gente parte para a classificação clássica, né, do que seria ser jovem. E a mídia usa muito isso. Usa muito a identidade visual jovem para vender, para massificar. Então, é como se fosse o que toda a sociedade almejasse, né? Ser jovem, ter a pele sem rugas, poder gozar da vida sem pensar nas responsabilidades. Né? Você tem essas noções que eles vão trazendo e vão reproduzindo massivamente em 1, 2, 3 comerciais, 1, 2, 3 mil reels que eles colocam aí para a gente ver e acompanhar. Então, você tem tudo isso sendo colocado. Quando você vai olhar as políticas públicas, quando você vai olhar a lei, quando você vai olhar as propostas educacionais, elas nunca consideram essas questões de diversidade. Desde que eu comecei a dar aula, eu passei por várias propostas educacionais diferentes. Tinha um caderninho, São Paulo faz a escola, novo currículo, o currículo, nova proposta curricular. Todo ano a gente recebe alguma coisa diferenciada. Mas nenhuma delas tem a sacralidade de guardar as individualidades, o subjetivo daquele estado de juventude que aquele indivíduo ou aquela indivídua está passando. Eles não têm, é invisível. Mas quando você olha os projetos, as leis, se resguarda alguns resquícios de se respeitar a cultura territorial, vem aquelas filosofias dizendo que você também aprende com o educando.
na teoria. E isso não se faz na prática. E aí um recorte específico que eu posso trazer para vocês, enquanto mãe de autista, meu filho frequenta a PAI. E eu participo de várias reuniões com as famílias autistas e com as educadoras e as terapeutas. O que mais esse pessoal tem medo quando a criança autista entra em idade escolar é da escola. As famílias morrem de medo da escola, as terapeutas morrem de medo da escola, os neurologistas morrem de medo da escola. É feita uma preparação emocional para você poder colocar o seu filho na escola. Quando você participa de mesas, debates, espaços onde você vai discutir violência, o debate ele vai começando, definições de violência, violência sim, violência assado. Quando chega no bullying, o negócio paralisa de uma forma que o debate se hegemoniza e as pessoas começam a colocar os exemplos e os medos e todas as dificuldades, porque 90% das pessoas que se engajam em alguma causa estão se engajando pelo sentimento de indignação pelo que elas próprias passaram no passado, do que a escola o propiciou. Então, é muito insano da nossa parte. Eu ia usar uma palavra mais reduzida, mas eu vou usar essa. É muito insano da nossa parte a gente pensar a juventude numa colocação singular, como se fosse uma coisa só, como se a gente pudesse nivelar de uma identificação igual para todos. Então, eu já usei todo o meu tempo, mas essa é a primeira parte. Vocês aguentam mais um pouquinho? Deixa ela brisar, a bichinha. Agora que legalizou. A outra parte é a minha reflexão sobre periferias. Então, eu vou falar um pouquinho sobre o meu território, e aí a gente pode conseguir ampliar, dar um zoom aí nesse prisma e conseguir identificar outras descrições de periferia também. Eu venho do distrito Jardim Ângela, que na década de 90, que foi o nosso slogan máximo, como ficamos conhecidos mundialmente, é que era o território mais violento do mundo. E isso acontecendo confrontos e guerras no mundo todo, a década de 90, mas lá era onde mais se matava jovens, negros, periféricos. O cemitério São Luís chegou a fazer fila de cadáver para poder dar conta dos enterros que tinham em um dia só. Fomos conhecidos como Triângulo da Morte, que era Ângela, Capão e São Luís, que era o triângulo ali que mais tinha essa incidência. A partir disso, aí eu jogo 2024, vamos para 30 anos depois aí dessa questão, e vamos para um estudo recente, que é o estudo da Rede Nossa São Paulo, que eu indico assim, muito que vocês usem, e usem inclusive nos escritos de vocês, no material de vocês. É muito importante que tenha os recortes que essa frente propicia para a gente. A nossa São Paulo tem vários rankings lá de comparação de índices da nossa cidade, e um deles é o desigualtômetro, que eu uso o tempo todo, até para fazer plano de aula. No desigualtômetro, ele coloca as condições de desigualdade que existem na cidade. E tem ali naqueles rankings onde mais se mata, onde mais se morre, onde você tem uma incidência maior de violência. Qual é o pior lugar para viver? Onde você tem menos possibilidade de ter um alcance de vida maior? Nas periferias de São Paulo. Sul e leste liderando o ranking. Depois de tanta coisa, depois de tantos governos de ambos os lados aí, a gente ainda tem essas constatações. A gente tem recortes periféricos que são muito difíceis de se constatar numericamente. Eu evito fazer o trabalho numérico porque ele é muito doloroso. Para quem não é do território, vai ver e identificar um número. Eu estou vendo rostos. Então, isso é muito complicado. Então, os índices de mortalidade,
os índices de desigualdade, de desemprego, de falta de escolaridade, de evasão escolar, ainda são os índices que nós lideramos. A gente tem um nicho de 340 mil pessoas no território. A gente tem proporções, números continentais. O ano passado, eu fui à Irlanda participar do funeral do Padre Jaime, que é um dos fundadores de todo esse movimento, né, que nós colocamos em prática no Jardim Ângela. Me assustou muito a proporção, a densidade demográfica, a quantidade de pessoas do país, assim, em relação ao que nós temos aqui. Claro, no meu recorte de São Paulo, mas me assustou muito, porque entre funeral e igreja e missa, essas coisas que eles propiciaram lá, eu praticamente atravessei o país, assim. E fui conversando com o pessoal, pegando os índices, e qual que é a população dessa cidade? Qual que é a população desse condado? Qual que é a população do país? Qual que é o tamanho disso aqui? Sabe? E muitas vezes densidades demográficas ridiculamente piores do que o que nós temos nas periferias da cidade. Então, são recortes para aguçar, para provocar. Aí a gente vai, novamente, na questão da definição de juventudes. Tem como eu pegar os índices e verificar as condições de vida de um jovem, vamos dizer aqui do Butantã, que ainda não é o auge de comparação, e de um jovem do Jardim Ângela, do Capão Redondo, do São Luís, e dizer que esse ser jovem desses dois sujeitos comparados é o mesmo? Será que o estado ao qual ele se identifica é o mesmo? Então, eu gosto sempre de bater nessa tecla, porque sempre que vou em debates, em palestras, eu vejo, às vezes, uma certa relativização das questões dos recortes de classe que são feitos, né? E até mesmo como a mídia pega essas modinhas, esses bordões, né? Por exemplo, a favela venceu. E aí vai trabalhando isso de uma maneira duvidosa para a gente, de uma maneira complicada de se entender. Então, esse é o recorte de juventude que nós podemos observar. E aí eu vou para a última palavra do título da nossa mesa, que é potências. E como que a gente entende isso, né? Todo esse recorte incômodo, toda essa situação conflituosa. E como isso pode ser visto com potência? De onde sai isso? Eu gosto de fazer a pontuação dessa temática a partir das ocupações aqui de São Paulo. Como eu dava aula em duas escolas, o José Lins do Rego e aqui na ETEC Guaraci Silveira, eu tive a possibilidade de acompanhar muitos estudantes. E muitos estudantes meus do técnico da Guaraci estudavam na Fernão, que era uma escola que manteve a ocupação do início ao fim, com muita movimentação estudantil. Então, eu tinha acesso a várias escolas e conseguia acompanhar a história de muitos estudantes. Quase todos foram perseguidos, eu vou usar essa palavra com muita intenção, pela Polícia Militar do Estado de São Paulo. Foram feitos cadernos de identificação com fotos dos estudantes, nome, o que eles faziam, as redes sociais deles invadidas, e muitas coisas que não dá para falar, eu acho. Mas o Estado teme o poder da juventude. E essa é uma constatação que a gente não pode deixar passar despercebida, não. Quando o jovem entende a potencialidade dele dentro de todas essas questões, todos esses conflitos, e ele tem aquela primeira gana de lutar contra, de resistir, de se impor, o Estado sabe que isso é avassalador. Tanto que a inteligência da polícia toda foi movida durante as ocupações para tentar minar o movimento que só crescia. Tanto que eles tiveram que ceder, tirar o secretário de Educação da época, engavetar o projeto para tentar reformular de uma maneira mais disfarçadinha ali depois,
porque eles viram o tamanho do alcance do negócio. Então, eu posso colocar as ocupações como um dos exemplos, né, de toda a organização de juventude do nosso país que já passou e passa por isso. Então, há uma inclinação muito forte no núcleo das escolas de não deixar o estudante perceber essa potência que ele tem, de não deixar o estudante se organizar, de não deixar o estudante se identificar tal qual ele gostaria dentro do recorte o qual ele vive, o qual ele foi projetado. Então, o professor Jonathan tinha falado em outra mesa, né, que são os exemplos que a gente tem de Grêmio Chapa Branca, onde a direção da escola vai lá, decide quem vai fazer parte do Grêmio, diz que eles vão se reunir, o que eles vão fazer. Tem escola que até revelou, né, recentemente, que eles não falavam isso, é acrescido no bônus deles, o trabalho com o Grêmio estudantil dentro da escola. Os estudantes, a maioria, nem sabia, né? Eu lembro na nossa escola, quando a gente comentou, eles falaram assim, oxe, se tem um bônus, a gente quer a nossa parte. Eu falei, justo, vamos atrás. Então, existe toda uma estrutura que tenta velar do estudante a potencialidade que ele próprio tem de engajamento, de organização, de linha de frente, para que a sociedade caminhe tal qual eles esperam que caminhe, atendendo às expectativas que eles esperam que nós atendamos. Daí vem as articulações que fogem do poder deles. Porque se tem muitos cursinhos populares na Zona Sul? Porque as escolas se tornaram cada vez mais castradoras. Então, os professores, os estudantes, as pessoas engajadas do território viram a necessidade de sair da escola para conseguir educar os jovens do território, porque a escola não estava educando. Era aquele meme que tinha na época da ocupação, né? A polícia entrava na escola e falava para os estudantes, sai daqui! Aí o estudante ia para a calçada, aí vinha outra polícia e falava, volta para a escola! Qual que é o lugar do estudante, né? Mas o que ele tem que fazer? Então, hoje, eu percebo, desses 18 anos de trabalho dentro da escola, eu percebo que isso é muito mais velado, mas é muito mais consciente. Quando se percebe um estudante que é um expoente, que ele é mais engajado, que ele tem um referencial um pouquinho maior, a primeira coisa que se tenta é blindar aquele cara, chama para a sala da diretora para tomar um café, vamos virar amiguinhos, ou então repele ele, começa a taxar como um estudante que não é boa influência para os demais, fala isso para as famílias. Chama, olha, eu não acho que isso é bacana, teu filho tá andando com fulano não, viu? Porque fulano não é bom elemento, não. Isso acontece. Então, eu não sei se era a expectativa de vocês, né, toda essa reflexão, mas quando eu vi esse título, me incomodou muito. Eu falei assim, então se a gente tem que fazer um recorte a partir do nosso olhar, do que a gente convive, eu preciso trazer um pouco dessas questões para a gente se incomodar, mexer mais um pouquinho, né? E eu também faço parte da frente que está reivindicando ao Estado a instalação de um Instituto Federal e de uma Universidade Federal no Jardim Ângela. A gente tem um terreno que já foi cobiçado desde para ser instalado um quartel da Polícia Militar, a iniciativa privada para condomínios. É um terreno de 66 mil metros quadrados. Completamente preservadinho. E ainda parece ser maior, porque ainda tem uma outra parte desocupada na frente. Um terreno gigante. Em um local bem localizado para a realidade periférica. Esse terreno foi cobiçado por tudo que vocês imaginarem de iniciativa ali de cooptação. E nós entramos nessa frente na briga por esse terreno. Nós enfrentamos coisas assim inimagináveis, ao ponto de a gente passar 12 horas discutindo como advogado os caminhos desse terreno, para onde que ele tinha ido, dentro das atribuições jurídicas lá de concessão, para que o terreno fosse colocado. Mas todo esse trabalho, uma coisa me chamou muita atenção, que nós sentamos com estudantes, professores, lideranças do território, e aí começamos a escrever o projeto do porquê ter uma universidade federal, uma universidade pública na periferia. E o pessoal começou a colocar os motivos naquela coisa assim, vamos dar direito ao jovem para sonhar,
Ai, vamos melhorar a situação econômica do território. Ai, vamos engajar as pessoas. Aí começou a colocar, eu falei assim, gente, sabe o que tá me doendo? É o fato da gente ter que justificar o porquê o Estado teria que colocar uma universidade pública na periferia. Por que a gente tem que se humilhar? Por que a gente tem que escrever um projeto? Mais de 100 páginas para eles entenderem a necessidade. E aí, na minha sugestão, não foi aceita na época, mas eu sempre trago isso, era de escrever num projeto, pegar 100 páginas e escrever só na primeira página, uma única pergunta. Por que não uma universidade pública na periferia? É isso. Ave Maria. Obrigado, Jaiane. Muitas camadas, né? Eu quero começar dizendo que, infelizmente, não foi legalizado, foi só descriminalizado o porte, mas já é um avanço, né? Começou do fim. Eu acho que tem... Você captou uma coisa muito interessante que a gente tem discutido ao longo das nossas disciplinas aqui, que é exatamente dessa provocação de tratar as juventudes no plural. Exatamente por tudo isso que você acabou de dizer. Porque a gente não consegue estipular o que é ser jovem, o que é a experiência de ser jovem, numa única definição, né? Exatamente porque as nossas juventudes da periferia têm sido tirado o direito, inclusive, de ser jovem. Porque o nosso jovem na periferia, ele é, antes de nada, trabalhador, ele é o pai ou mãe, ele é arrimo de família, ele é um conjunto de coisas que, às vezes, ele não pode ser jovem. Então, a juventude, como a gente conhece, o que a mídia passa, o conceito de juventude, no singular, é um conceito burguês. Porque só pode ser jovem, no singular, aquele que experiencia a juventude, aquele sujeito que tem... É uma distinção de classe, primeiro. É aquele sujeito que não precisa exatamente trabalhar, que pode dedicar aos fazeres do que seria a juventude. Que seria estudar, viajar, ir para o Ibirapuera, passear. Como eu dizia, né, o jovem que frequenta aqui a USP, né, então se ele é de classe média ou se ele é da elite, ele vive essa universidade, né, ele vai na piscina no CPUSP, depois ele vai assistir um filme no Sinusp, aí ele passeia pelo campus, mas as juventudes periféricas não. Elas normalmente são trabalhadoras e chegam aqui já no horário da aula ou atrasado, e depois tem que sair um pouquinho mais cedo, porque senão perde o ônibus, né? Então, as juventudes periféricas não têm direito nem de viver o campus universitário, né? E isso vai se ampliando. As juventudes periféricas são tolhidas do direito à vida, como no nosso território, do direito ao sonho, né? Então, esse é um ponto muito importante para a gente compreender. E aí, um outro ponto é de tratar também as periferias no plural, né? A gente sabe que a gente convive com uma realidade de desigualdade na cidade de São Paulo que muito mais aproxima as nossas realidades da Zona Leste com o Extremo Sul do que nos diferencia. Mas a gente sabe também que uma coisa é o jovem que sai para estudar ou trabalhar do Capão Redondo, que tem um metrô, do que o jovem que sai lá do Extremo Sul, atrás do Jardim Ângela, do Jacira, ou da Vila Gilda, ou qualquer outro lugar, que vai demorar 1 hora para chegar no Capão. Depois o tempo. Então, a gente está falando de realidades que são múltiplas, né, e que elas vão se atravessando. Então, tem um ponto que é muito importante também, Jaia, na sua fala, né, não que eu esteja querendo referendar, mas eu quero frisar, que é no sentido da gente compreender, primeiro, essa ideia das potências, né? Juventudes e periferias são potências, né? Então, está aqui, inclusive, no título da mesa, uma exclamação. Nós estamos afirmando que juventudes e periferias são potências. Mas a gente não está aqui para florear. A gente não está aqui para criar um mundo paralelo e dizer, olha, as juventudes são potências e ficar aqui a noite toda tentando encontrar elementos que justifiquem essa potência, né? A Jaiane deu um primeiro elemento que é muito simples. A gente consegue constatar que juventudes são potências a partir do momento que o Estado decide atacar as juventudes, porque tem medo da potência exatamente dessas juventudes, né? Então, não foi à toa que o Estado decidiu, depois de 2015, cooptar os grêmios estudantis e criar o Grêmio Chapas Brancas, porque ele percebeu que Grêmio livre gera ocupação, gera resistência.
Não é à toa também que o Estado faz esse movimento de categorizar os professores, categoria O, categoria F, efetivo, porque ele quer minar o grupo de professores e retirar esses professores do sindicato, porque sabe que professores organizados e sindicalizados vão protestar e tem condição de possibilidade de mudança, né? Então, se para nós o engajamento é uma arma importante de resistência, para os patrões, e no caso para o Estado, exatamente o objetivo é minar esse engajamento no intuito de poder neutralizar as nossas potências, né? Então, esses são alguns pontos que eu acho que são muito interessantes para a gente pensar o tema. E aí, outra coisa, já é que você fala e que eu acho que é muito importante, é que tudo isso que nós estamos tratando nessa mesa tem mais o intuito de nos gerar indagações, nos fazer refletir e nos fazer levar esse debate a outros espaços do que trazer aqui um conjunto de verdades ou sentenças que nós não a temos, né? Mas que a gente precisa construir. E essa construção ela será coletiva através de muito debate, né? E é por isso que a gente propõe este evento. Eu queria, enquanto eu faço algumas perguntas para os membros da mesa, eu queria que vocês pudessem se organizar para poder fazerem perguntas, né? Então, eu vou fazer algumas perguntas aqui e, na sequência, a gente vai abrir aqui o microfone do púlpito, está aberto, para que vocês possam fazer suas colocações. Podem fazer perguntas, sugestões, podem também fazer algumas afirmações, propor algumas reflexões, para que a gente possa, na sequência, caminhar para um breve sarau que vai encerrar esse nosso evento, né? Então, inicialmente, Marcele, você falou sobre o PAPF, e aí eu queria que você explicasse para a gente o que é. Né? Eu queria que você explicasse para a gente do que se trata. Eu vou fazer algumas perguntas primeiro para todos da mesa, depois a gente vai passando. Então, primeiro eu queria saber do que se trata esse PAPF, e depois, você falou muito do sonho, né? E da importância do sonho, e eu queria que você falasse para a gente aqui, nessa experiência como representante do Centro Acadêmico Professor Paulo Freire, aqui da Faculdade de Educação da USP, de que forma que você enxerga esse sonho como futura professora, né? E aí, para João Paulo, você falou muito sobre essa perspectiva, primeiro dos cortes, né, da educação. Então, só esse ano o Tarcísio pretende tirar 10 bilhões da educação pública do Estado de São Paulo. Então, é como se a gente estivesse falando aqui que a educação está tão boa que ele pode até tirar 10 bilhões. Né? E você também falou sobre uma perspectiva de empreendedorismo que está muito embutida dentro da escola, principalmente do novo ensino médio. E aí, antes de passar, tem uma coisa, porque eu tenho gostado muito de tratar o neoliberalismo não apenas como modelo econômico e político e social. Porque a gente aprendeu lá na escola que o liberalismo era um modelo econômico dentro do capitalismo, que veio depois do feudalismo. Né? Então, é como se o neoliberalismo, e aí tem alguns autores que tratam assim, é como se o neoliberalismo fosse só uma nova vertente do liberalismo. Ele fosse só mais um modelo político e econômico. Mas ele é mais do que isso. Dardot e Laval, dois filósofos franceses que eu gosto muito de trabalhar com eles, Pierre Dardot e Yves Laval, trabalham na perspectiva da racionalidade neoliberal. Porque o neoliberalismo ele deixa de ser apenas um modelo econômico e político e passa a ser um modelo de subjetivação. Porque ele faz a gente pensar a partir dos seus critérios e a partir dos seus conceitos. Né? Então é muito comum que mesmo sujeitos progressistas de esquerda acabem reproduzindo, às vezes, alguns desses conceitos. Né? Então, a gente tende a cair muito na falácia da meritocracia. Né? Então, seja porque você passou numa boa universidade, e aí você diz, nossa, eu batalhei bastante e passei, e isso acaba soando como, eu batalhei e consegui, então quem não conseguiu é porque não batalhou. Né? E aí, a gente cai muito nessa perspectiva. E, num outro ponto, a gente também cai nessa falácia do empreendedorismo. Né? As nossas juventudes, principalmente periféricas, estão passando por um processo de uberização, que é um processo de trabalho
precarizado, a maior parte deles de entregadores, e o que tem gerado um aumento nos índices de evasão escolar no ensino médio. Então, essas ideias de empreendedorismo, elas esvaziam pautas coletivas, porque ela coloca nas costas do sujeito, do indivíduo, tanto o ônus por ter conseguido algo, quanto o bônus por ter conseguido algo, quanto o ônus por não conseguir. E aí o sujeito acaba acreditando que ele não conseguiu ou porque ele não é inteligente o suficiente, ou porque ele não se esforçou o suficiente. E aí ele vai sofrer sozinho, porque ele vai achar que esse é um problema dele. Isso ajuda, sabe quem? A indústria farmacêutica, que está vendendo muito ansiolítico, muito bem, obrigado. Mas isso não nos ajuda, por quê? Porque transforma pautas coletivas que deveriam ser tratadas no coletivo para serem resolvidas, como questões individuais. Aí, nesse quesito, eu acabei me delongando, eu queria que você falasse um pouco sobre a compreensão que você e seus colegas têm sobre essas disciplinas que estão focando muito mais no empreendedorismo como uma saída, do que na formação para o acesso ao ensino superior, para o acesso ao vestibular, né? E, por fim, Jaiane, Oi. eu queria... Você falou bastante sobre... aliás, você tratou sobre essa Frente Nossa São Paulo e falou sobre esse desigualtômetro, né? E aí, eu queria que você falasse um pouquinho sobre... que apresentasse um pouco mais para a gente sobre essa Nossa São Paulo, para que a gente possa pesquisar, possa saber um pouco mais, né? E a gente possa se organizar. E aproveitar também e pedir para que vocês já possam fazer as considerações de vocês. E aí, antes de efetivamente vocês falarem, eu quero convidar vocês para que possam... aí vocês possam vir até o púlpito, fala o nome de vocês e pode vir. E falem o nome de vocês e a quem ou como que você organiza o seu questionamento, por favor. Boa noite. Meu nome é Sirlene, eu sou coordenadora pedagógica na rede municipal, sou do território do Jardim São Luís, moradora, trabalhadora desse território há muitos anos, e me sinto muito representada. Vim aqui justamente por isso, porque há 10 anos atrás eu estava me formando aqui e me identifiquei muito com as falas que eu ouvi, não pude acompanhar todo o evento, porque, né, eu saí da escola, vim para cá, enfim, consigo chegar a esse horário noturno. Mas pode ser uma impressão minha. E como eu trabalho em EMF, sempre que a gente fala de juventudes e frequento eventos que falam de juventudes, acho isso muito importante, sempre. Mas eu acho que tem não sei, um lapso aí. Lapso não, mas a gente acaba olhando para a juventude que está no ensino médio, acima. E nós, lá na EMF, que temos também juventude, eles são adolescentes, jovens, né? São uma etapa da juventude também. E eu sinto não vejo ainda muitos espaços que a gente debate sobre essa faixa etária. Esses adolescentes, as crianças também, mas a criança é um público que a gente tem mais estudo, tem um foco. E parece que dá um salto, a juventude é um pouco mais velha, né? Um adolescente mais quase adulto e tudo mais. Não sei, talvez é uma visão minha, mas eu gostaria, seria muito... É um pedido, seria muito bom se a gente pudesse discutir um pouquinho da juventude mais adolescente. Que a gente passa por isso, por várias situações que vocês relataram aqui, e nos preocupa muito, porque a gente está no preparo para os jovens que vão para o ensino médio, e a gente está percebendo a evasão muito grande no fundamental, o risco social muito grande, e eles estão mais vulneráveis, eles têm menos consciência ainda do que lhes cerca, justamente por causa da idade, naturalmente, eles ainda estão em desenvolvimento, são mais vulneráveis, ponto. Essa é a questão. Estamos num território que já foi apresentado aqui, né, território violento, e a gente sente uma questão na escola. E eu gostei muito da fala da Jaiane, porque ela trouxe o quanto a escola é hostil. E nós que trabalhamos na escola, como... eu diria com um espírito de militância. E isso é ruim, porque nós estamos lá como profissionais. É muito ruim quando você tem que ser um profissional militante, porque daí você carrega para a sua cama, você vai dormir sonhando com aquilo, você não descansa. E você se frustra muito. E você é combatido nesse ambiente.
Entende? Então, a gente tem, sim, bons profissionais e a gente louva por isso e espera que cada vez mais pessoas se formem para serem bons profissionais, mas a gente tem que discutir isso. Esse ambiente hostil que temos na escola, de profissionais, composto por profissionais. Por que isso está acontecendo? O que eu tenho observado enquanto coordenação pedagógica é uma coisa muito triste, que é um ataque. A gente vê muito na mídia, e eu concordo, é importante discutir o quanto docentes estão sendo agredidos, o quanto esse ambiente é ruim, sim. E a gente sabe, a questão da saúde mental entre docentes é gravíssima, piorou muito. Mas eu não vejo discutir na mídia a agressão e a violência que é cometida do profissional para com o estudante e suas famílias. Isso precisa também ter uma discussão. E não no sentido de criminalizar o docente, não queremos isso, mas queremos entender por que um ambiente que deveria ser acolhedor, nós profissionais passamos pela academia, fomos formados, e a gente não consegue olhar para o estudante que não passou por esse processo, que não é adulto, que não tem uma mente ainda formada. Eu digo não só cognitivamente, emocionalmente, e a gente olha para esse estudante como um risco, e trata ele como um risco, e trata as famílias como um risco. Então, isso é uma questão que eu gostaria de colocar para a gente pensar. A escola está adoecida, e aí a gente tenta salvar, não é a palavra, a gente tenta atuar nesse ambiente, e, enfim... São muitos traumas que são gerados nesse ambiente. Enfim, eu queria só trazer esse pitaco para a gente discutir EMF sobre a questão da saúde também mental, adoecimento e os impactos para os jovens, tá? Dessa relação. Obrigada, obrigada. Obrigado, Sirlene. Vem, Estela. Pode. Estudante de pedagogia, recém-aprovada no IF, para estudar geografia, licenciatura também. Sou cozinheira de SEI, na Quebrada. Né? Ex-aluna da Jaiane, amiga pessoal já da família. Ela disse que quando passa de 10 anos já é da família. A Jai falou que do medo que as pessoas têm de colocar o autista na escola, né? E como isso é nocivo, né? Estava conversando hoje com a minha amiga vindo para cá, que na minha idade eu não tenho, acho que nenhum amigo que não seja formado, só eu, né? Porque o ambiente escolar teve toda essa questão de me colocar à margem da margem, né? Para além de ser uma mulher preta da favela e tudo mais, ser uma pessoa autista dentro do ambiente escolar foi um tanto desafiador e que me enfraqueceu ainda assim, né? Enfim, sigo aí nessa tentando me inserir no mundo acadêmico, passando por cima das minhas limitações, das minhas necessidades, tentando me encaixar junto com um mundo que não é preparado para receber pessoas como eu. Foi falado aqui também que a juventude e a periferia são potências, e eu acredito nisso, mas eu acredito que a gente precise de pessoas que nos lembrem disso, né? O tempo todo, que nos afirme isso o tempo todo. Eu sou uma pessoa que não sei me expressar muito bem, até pelo autismo mesmo, as coisas tudo da cabeça aí. E eu tento sempre me expressar por músicas que eu ouço e tudo mais. E tem uma música que eu gosto muito que fala, que é do Djonga, que ele fala que se cada um é um universo, quem salva uma vida, salva o mundo inteiro. E hoje, eu não posso falar por todos, mas eu posso falar por mim, que o Jonathan e a Jaiane, principalmente, que faz parte da minha vida efetivamente há mais de 10 anos, que salvaram a minha vida e salvaram o mundo, assim como
Então, eu só queria, de fato, agradecer vocês por isso. A vida é difícil, mas sempre tem alguém para mostrar que pode ser mais fácil. Ah, Estela, obrigado, não sei nem o que dizer. A gente que trabalha com educação é isso, né? A gente e esse evento ele é um pouco disso, né? É um pouco desse professor aqui que vem da escola pública, que vem da periferia, tentando devolver para a escola pública e para a periferia tudo aquilo que a escola pública e a periferia me deu, né? E se eu estou aqui hoje é porque tem vocês, é porque porque nós somos potência, né? Isso é muito forte para mim. Mais alguém, gente? Vou fazer uma pergunta só, professor. Sou o Caio. Eu queria perguntar para o João, mas acho que vale para a Jairane e para a Marcela também. Em relação ao que a gente tem passado, né, que acho que você trouxe um número aí, que o professor comentou, do Tarcísio, né, a gente ganhou 10 milhões aí da escola pública. Qual é o papel atual que a juventude e as classes sociais, aí, os movimentos sociais da periferia, tudo quem sabe com educação, para combater isso, né? A gente está num momento de fascismo, que é a barbárie contra a civilização, que é o pouco que a gente conquistou até aqui, em vias de ser retirado. E qual é a luta, né? Nas redes sociais a gente só perde. A gente perde feio, né? Um 7-1 todo dia nas redes sociais para a extrema-direita. E tem horas que a gente não se vê como um entendimento de estratégia para isso. Se é resistir para dar um passo para frente depois, ou se é para tudo ou nada. Queria saber de vocês o que vocês têm em mente para o momento. Obrigado, Caio. Você? Boa noite, eu sou a Nata. Eu acho que eu venho mais numa função de agradecer, mas deixar também algumas interrogações. Eu atualmente sou estudante aqui do curso de Pedagogia, mas eu entrei na USP a primeira vez em 2014, quando a USP ainda rejeitava o SISU com muita força. Inclusive, eu fui do Núcleo de Direitos Humanos e do Centro Acadêmico da Escola de Educação Física e Esporte, que fica aqui nas costas dessa unidade, basicamente. E é muito louco perceber como ainda são escassos esses espaços onde a gente pode falar sobre o que é plural, né? Então, como é interessante ter um evento como esse. Como é interessante a gente trazer o questionamento sobre a existência de juventudes e não juventude, ou periferias e não periferia, quando às vezes a gente, que é professora em formação, durante o nosso processo acadêmico, tem as nossas juventudes e periferias negligenciadas pelo processo acadêmico. Acho que até um pouco por o que algumas pessoas acabaram falando, disso de... A gente vem pra cá, eu moro em Itapecerica da Serra. Quando eu chego no Capão Redondo, eu pego o intermunicipal, que ainda vai 1 hora e meia. Ainda depois de Jacira, Vila Gilda, como os colegas comentaram. E aí é muito duro quando eu chego aqui, por exemplo, eu sou professora no SENAC, tenho esquema de bolsa, então eu trabalho com públicos diversos, juventudes e periferias diversas lá também, que é garantido graças ao procedimento de bolsas e tudo mais. Mas eu fico pensando que quando eu chego aqui, às vezes, eu não consegui ler os textos de 50 páginas que foram colocados para que nós lêssemos, como se só tivéssemos uma disciplina por semana, ou vários outros textos de 20 páginas, ou que nós, quando eu chego, ou eu preciso sair, sei lá, 9h30, 10 horas, e aí a professora me recrimina quando eu estou indo embora, porque é isso, eu chego 1h, 1h30 da manhã em casa, quando eu saio daqui 10h30, entre 10 e 10h30. E aí a gente tem as coisas de estágio e ajustes, e esse semestre eu me vi na situação de chegar em casa 1h30 da manhã e ter que sair para fazer estágio 4h20 da manhã. E aí, eu deixo o lugar de onde eu vim
eu vou lá para dormir, às vezes nem tanto, porque eu moro sozinha, então eu chego lá, tenho que arrumar minhas coisas e tudo mais. E aí, às vezes, eu me sinto sendo desumanizada. Quando a gente chega e fala tanto sobre humanização, sobre como entender alunos, estudantes como sujeitos de direito, mas durante o nosso processo de formação a gente não é visto como sujeito de direito. Então, como a gente vai experimentar, tratar nossos estudantes, nossos alunos, nossos educandos como seres humanos quando no nosso processo, nos nossos espaços, esse direito nos foi negligenciado? Eu não estou justificando a hostilidade que de fato a gente vê em muitos espaços escolares, mas eu estou falando que é importante que a gente tenha esses espaços de reflexão e que vá para além das falas, né? Porque a gente passa por várias aulas e os professores e professoras falam muito sobre a magia de dar aula, sobre mudar o ser humano, sobre respeitar as singularidades. E, porra, e a nossa singularidade no nosso processo formativo? Onde fica? Né? Se a gente chega com muita gente jovem, e ano passado, inclusive, entrou uma menina lá do Santa Júlia aqui, e tem umas outras pessoas que são do Jacira, do Horizonte aqui, e pra mim foi foda, porque eu tenho agora outras pessoas que por muito tempo não souberam que a USP agora sabem, mas porque durante o processo formativo no ensino fundamental, por exemplo, ou até mesmo nos cursinhos populares, elas tiveram pessoas que olharam para aquelas pessoas, olharam para as potencialidades daquelas pessoas e falaram: a gente consegue, a gente vai tentar junto. E é isso, tipo, esse lugar, esse espaço aqui, que para muitas pessoas é um privilégio, mas deveria ser um direito garantido, é um espaço que a gente precisa manter essas discussões. Então, eu parabenizo pela tomada de atitude de propor esse fórum e agradeço a disponibilidade das pessoas que estão nessa mesa ou que estiveram nas outras também, por ter esse espaço mesmo, da gente trocar ideia, da gente se perguntar sobre o que a gente tem feito. É isso. Muito obrigado. Sim? Ô, gente, eu só vou pedir para vocês virem para o microfone porque está sendo transmitido. Então, quem está de casa não está ouvindo. Por favor. Também não gosto de falar assim. Vai abrir essa sessão. Eu abri também. Obrigado você. Boa noite, eu sou o Gabriel, sou estudante de mestrado lá da ECA e queria fazer uma pergunta / provocação que eu não sei como eu vou organizar exatamente essa fala, né? Mas eu gostei muito assim de todas as falas aqui, de todos os integrantes aqui da mesa, mas também do público aqui presente. E me permito aqui sonhar junto com vocês, tá? Eu acho que conversava de canto uma vez com a Marcele e ela comentava um pouquinho, e deu para perceber um pouquinho nessas falas, enfim, abrindo um parênteses, a minha vida inteira eu morei em Itaquaquecetuba, que é muito longe daqui, né, a mais de 2 horas daqui. Hoje eu estou morando na Vila Jaguara, que é bem mais pertinho daqui, mas em relação a dinâmica do transporte público, ela não ajuda, né? E aí eu acabo demorando 1 hora, um tempo que de carro eu demoro 15 minutos para chegar aqui na USP, né? Mas pensando aqui educação, juventude e periferia, e aí eu comentava que eu estava me permitindo sonhar, se seria possível a gente pensar em extrapolar essa noção de centro e periferia, em que talvez não existisse centro e periferia, né? Que talvez a gente não precise desse tempo de deslocamento, de calcular 2 horas para estar chegando em tais lugares, né? Então, é nesse sentido. Essa educação, essa juventude, a gente consegue sonhar com extrapolar essa noção de centro e periferia? Essa é a pergunta. Obrigado. Obrigado. Mais alguém? Alguém, gente? Vem cá. Uhum. Aí, depois dela, tem mais alguém que a gente já vai encerrar as inscrições? Não? Tá. Ai, não encerra não. O moço técnico já tá...
Oi, gente. Boa noite. Desculpa, eu estou um pouco nervosa, porque na minha cabeça a USP era fictícia, né? Hoje eu fiquei até meio em choque na hora que eu entrei aqui. Eu falei, meu Deus, mãe, não é fictícia, estou estudando e realmente é real. Então, aqui, a minha fala é mais subdividida num questionamento de que a gente sempre fica pensando aqui na pauta, né, de educação, juventude e periferia. Eu não sei se eu me apresentei, eu me chamo Gabriela, eu também sou diretora da UMES, né, que é a União Municipal aqui dos Estudantes Secundaristas da cidade de São Paulo. Eu também sou diretora de Relações Sociais lá da ETEC Carolina Carinha de Sampaio, mais conhecida como ETEC Zona Sul, faço ensino médio lá integrado com a ADM. E, assim, o ponto principal aqui que eu queria pautar é que a gente está falando muito em relação à educação, mas a gente também tem que falar em relação ao processo. Porque o que acontece? O processo do que... Qual que é a realidade a qual o jovem periférico está inserido? Porque quando a gente fala em educação, é uma forma de aprendizagem. Aprendizagem, a gente não aprende somente dentro das escolas. A gente aprende quando a gente vai ter acesso a cinemas, a museus, a formas de cultura. Cultura é aprendizagem. E, automaticamente, o Estado ele sabe disso, e a gente sabe que, além da gente não ter uma universidade pública na periferia, para a gente poder ir no Museu Ipiranga, por exemplo, da minha casa, eu moro no Coimbra, né? Para eu poder ir no Ipiranga, além da humilhação de ter que pensar em qual dia que está reservado o ingresso para você poder conseguir, foi quase 3 horas da minha casa, contando com baldeação de metrô, trem e tudo mais. Ao Museu das Favelas, a hipocrisia que não é na favela. Então, assim... São tantos pontos que a gente poderia pautar que a gente fica muito focado... A gente sabe disso, porque é algo que está incutido nas nossas mentes. Só que o Estado ele sabe disso, porque a partir do momento que ele te coloca a questão de museus, de cinemas, de algo que realmente vai te adicionar no seu senso crítico, você vai ser um ser humano pensante. Eles não querem que você seja um ser humano pensante. Eles querem que você automaticamente tenha ali seus itinerários, automaticamente de como fazer brigadeiro caseiro, assim como o João Paulo comentou, como você jogar seu RPG, para você poder abrir uma lojinha do lado da sua casa e você se localizar ali. E, automaticamente, você não ocupar o lugar que é nosso. A gente tem que... O problema aqui é que a universidade pública, ela não é feita para os estudantes de escola pública. A gente não é feito para poder estar aqui. Isso é indignante. E, automaticamente, como eu falei, eu faço parte da UMES, a gente tem um trabalho de passagem em escolas. Assim... A gente passa em escola, a gente cobra muito dos estudantes, fala, gente, vamos em manifestação, vamos lutar, vamos em plenária, vamos pautar, vamos fazer um monte de coisa. Mas o que acontece é que esses estudantes, eles não foram ensinados a lutar. É esse o ponto em questão. A gente está, automaticamente, que nem a gente está aqui, para a gente jovem estar aqui hoje em dia, a gente teve que criar um paradigma na nossa cabeça de que a gente tem sim, a gente pode lutar. Só que não nos foram dadas as ferramentas para poder lutar, não nos apresentam as ferramentas para a gente poder conseguir lutar. Então, esse é o ponto em questão. A gente fica falando o tempo inteiro que fala bem assim, por causa que o jovem de periferia ele não quer estudar. É que o jovem de periferia, quando tem uma manifestação sobre o novo ensino médio, não vai. Por que o que acontece? Porque o jovem de periferia ele acha que aquilo dali não vai dar certo. Porque quando que ele viu dando certo? Quando que ele viu que, um exemplo, a manifestação ou algo do tipo, ele pesquisa sobre aquilo e tem como fala, o objetivo de poder trazer aquilo porque ele não foi ensinado a isso. E a gente tem que compreender, tanto que tem uma filosofia que eu gosto muito de sempre citar, que é do materialismo dialético. Antigamente, no idealismo, eles falavam bem assim que era... que o que acontece? Que o pensamento é que mudava as coisas ao redor. Só que quando teve ali, junto com Karl Marx e o Engels, eles começaram a estudar sobre isso, eles começaram a ver que era o ao redor que mudava o pensamento. E é isso que acontece hoje em dia. As pessoas hoje em dia, os estudantes de periferia que estão ali inclusos dentro do sistema qual eles estão inseridos, muitas vezes eles não lutam não porque eles não querem, é porque automaticamente as coisas que estão em volta deles, eles não pensam em poder lutar sobre isso, porque eles já foram citados que automaticamente eles vão ali para a escola deles, eles vão no máximo ali terminar o ensino médio e vão ali distribuindo currículos ali pelas empresas locais e vão trabalhar e subsidiar sua vida. É isso que a gente é ensinado a fazer. E quando a gente não é feito em relação a isso, de poder justamente, quando a gente pensa, vamos lutar, ok, vamos lá, todos vamos lutar. Só que quando a gente vai pensar lá para poder estudar, para poder estar aqui, a gente tem muita questão da meritocracia, de falar bem assim, que se por acaso um dia eu não conseguir ocupar a USP, é por causa que eu não estudei o suficiente.
É por causa que eu não fui capaz. É eu que não consegui fazer isso. Só que é por isso que é importante esses momentos de debate, porque a gente consegue compreender que não é dessa forma, entendeu? A gente tem que começar a olhar o jovem e compreender a realidade a qual ele está inserido e as dificuldades e desafios que ele está passando por aquilo. Então, a minha fala aqui em questão, justamente, é para poder falar mais em relação ao processo. A gente está citando muito aqui em relação à educação, como eu falei, que a gente realmente é algo muito hostilizado, algo muito precarizado. Tivemos muitas pautas, tanto em relação, antigamente, à PEC 9, que era de 9 bilhões, mas agora mudou o ano, Tarcísio falou, vamos tirar mais 1 bilhão, né? Então, assim, em 2024, vamos tirar agora 10 bilhões de educação e a ChatGPT nas salas porque não querem tirar os professores. Então, é automaticamente cada vez mais hostilizado e precarizado a educação. Mas, quando a gente vai até a nossa escola, a gente também tem um processo que cada vez mais é tirado em relação a cinemas, museus, qualquer tipo de cultura que adicione o indivíduo como um todo para fazer com que ele se torne um pensamento crítico, é recheado do estudante de escola pública de periferia. Então, acredito que essa seja uma das pautas, que é mais uma indagação, para a gente poder pensar mais em relação ao processo ao qual o jovem passa. É isso, gente. Obrigada. É a gente que agradece, Gabriela. Gabriela falando, foi em Marx e terminou em Bourdieu, né? Porque ela foi em Marx para poder nos lembrar que o que altera a nossa vida, o que muda, a realidade material que faz as nossas ideias. Não são as nossas ideias que fazem a nossa... Muito bom. E você falando de processos, me fez pensar muito nos processos educativos, né? Porque a escola é o processo educativo formal, mas o museu, o cinema, a exposição fazem parte desse processo educativo não formal e é desse capital cultural que as nossas juventudes também são alijadas, porque os equipamentos de cultura estão todos nos bairros mais ricos, né? Eu estou vendo as pessoas saindo, gente. Quem não assinou a lista, por favor, assine, porque vai garantir o certificado de vocês, tá? Agora a gente vai passar para a mesa para vocês responderem as indagações e fazerem as suas considerações finais, por favor. Vamos começar. Nós vamos ter que tentar. Vamos começar com a Marcele? Pode ser, Marcele? Foi. Eu vou começar respondendo, primeiramente, a pergunta que o Jonathan fez, né? Do que é o PAPF. Então, PAPF significa Programa de Apoio à Permanência e Formação Estudantil. Ou seja, todo ano abre um edital aqui na USP e os estudantes que têm uma vulnerabilidade social, né, eles podem se inscrever para esse edital. E aí tem uma série de critérios que você precisa corresponder. Então, fala um pouquinho também sobre a distância, eu não vou me lembrar agora, mas tem uma renda máxima per capita também, familiar, tem uma série de questões. E aí, a partir disso, a partir do momento que você é aprovado pelo PAPF, você pode escolher entre receber um auxílio de R$ 800 ou em pleitear uma vaga no CRUSP, e aí você receberia um auxílio de R$ 300. Também, nesse caso, se você é contemplado pelo PAPF, você tem o bandejão gratuito, né? Só que isso gera também uma série de questionamentos de quem sobrevive com R$ 800 em São Paulo. E aí, quando a gente fala principalmente também do CRUSP, a gente sabe que, bom, a Universidade de São Paulo ela não é feita para a periferia, ela não é feita para pessoas jovens, ela não foi pensada para pessoas negras, eles não querem esse público aqui. E a gente está aqui, é um ato de resistência. E se a gente começar a conversar e a falar um pouco sobre o CRUSP, o CRUSP ele é totalmente deixado pela Universidade de São Paulo. Assim, falta água, falta energia, segurança. E aí, quando eu tive que escolher, mesmo eu morando a 2 horas de distância, eu preferi receber o auxílio permanência do que tentar uma vaga no CRUSP, porque também não é garantia que você vá conseguir essa vaga, né? Então, a gente viu que teve muitos estudantes, inclusive a USP recebe muitos estudantes também do interior. Até pouco tempo, a gente estava com um estudante alojado no CP, em uma salinha no fundo do CP, onde eles não tinham nem colchonete ou onde dormir.
E aí a gente vê que a gente está numa das maiores universidades da América Latina, que trata seus estudantes periféricos dessa maneira, de uma maneira totalmente cruel e despreparada, e deixando claro que não é para você estar aqui. Falando um pouquinho agora sobre a questão como futura de sonhar, fazendo parte do centro acadêmico, também como futura professora, futura educadora, eu tenho 30 anos. Eu já sou graduada em letras, português e espanhol, mas por uma faculdade particular. E aí eu fiz aquilo que a maioria das pessoas da periferia fazem. Você não sonha com uma universidade pública, você acredita que aquilo não é para você. Eu lembro que, quando eu saí do ensino médio, eu até fiz a FUVEST para gestão de políticas públicas, mas eu não fui para a segunda fase, porque eu achei que eu não ia passar para a segunda fase, e eu tinha passado, inclusive. Só que eu fui na primeira e depois eu falei, bom, isso não é para mim, sabe? E não fui para a segunda fase. Eu comecei a fazer rádio e TV, também eu vi que era uma faculdade extremamente elitizada, muito cara também, eu não tinha conseguido para a Uni, e aí eu saí dessa faculdade e eu pensei, bom, eu preciso de uma profissão que eu saiba que eu vou ter um retorno financeiro, uma profissão que seja segura. E como a minha família é uma família de professores, na época, nem era obrigatório ser 4 anos de licenciatura. Se eu não me engano, eram 3 anos ou 3 anos e meio. E aí eu fui para a faculdade mais barata que tinha, mais próxima da minha casa que tinha, e fiz esses 3 anos e meio lá. E aí eu saí, comecei a lecionar, minha área é o espanhol, né? Eu lecionava em 4 escolas, e eu não recebia nem R$2.000. E, a partir de uma série de abusos, desde apanhar de estudante por causa de celular, de ouvir mãe de estudante me chamando, enfim, de vários palavrões, de passar por situações muito complicadas, e isso que eu estava só trabalhando em escolas particulares, porque o espanhol ele não tem na grade do Estado, nem na grade do município, né? E aí eu comecei a odiar a área da educação. Eu preciso sair dessa área, não dá mais, eu preciso de receber o mínimo para conseguir viver, eu preciso ter segurança, eu preciso ter uma saúde mental, porque, nesse meio tempo, eu tive uma crise, realmente, 4 escolas, uma era trimestral, a outra era semestral, a outra era bimestral, mais de 400 alunos. E aí eu saí dessas escolas. Eu lembro que a minha prima é 10 anos mais nova que eu, ela estava em fase de vestibular, e eu pensei, bom, por que não a USP? Eu vou tentar de novo, vou tentar. Aí eu consegui me inscrever, como eu sou de escola pública, consegui me inscrever gratuitamente. E, sinceramente, eu não sei porquê, mas eu escolhi a pedagogia, porque eu pensei, nossa, eu quero algo também que tenha a ver com a minha formação anterior. E aí, aqui, eu falo que eu pude sonhar com uma educação, com uma concepção de educação emancipadora dentro da FEUSP. Eu fiz 3 anos e eu vi o quanto a minha formação anterior é uma formação mecânica. Eu nunca tinha ouvido falar de projeto político-pedagógico, e eu era professora. Eu nunca tinha ouvido falar em iniciação científica. Eu comecei a perceber e analisar realmente a minha prática, e ver que eu estava levando as coisas de uma maneira mecânica, eu não estava sendo uma boa professora. E, então, o que eu falo, o que eu penso para quem está se formando, vai ser futuro educador, primeiro, saber que a realidade da escola pública não é uma realidade fácil. É um ato de resistência você ser professor atualmente, porque a gente sabe que o que é lançado pela grande mídia, até por parte das famílias, é que o professor é vagabundo. É isso, o professor é vagabundo, o professor não quer trabalhar. E aí, o tempo inteiro, os direitos eles estão sendo tirados da gente. Tirados também dos estudantes, mas também dos professores. A gente está vendo a privatização das escolas, e, enfim. Mas eu bato muito na tecla que é muito importante que a gente esteja dentro da escola pública, porque aqui dentro eu vejo quanto a gente é ensinado a refletir sobre a educação, a refletir sobre a nossa prática. E é muito importante que
a gente saia daqui e vá para as escolas públicas, sabe? Que acredite e passe isso para frente para os nossos alunos. Então, eu acho que, primeiro, refletir e analisar a sua prática como professor o tempo inteiro, porque a gente vê que existem professores que estão há 10 anos e que acham que só existe uma maneira de dar aula, o que é uma receita de bolo, e a gente vê isso até dos professores dentro da faculdade, que acha que enfim, não para analisar ou para avaliar a sua prática. Eu acho que isso é importante, e saber que, sim, que é uma profissão de resistência, a gente vai encarar muitas situações difíceis, mas que é muito, muito, muito importante que a gente não desista. Eu não vou falar que eu não tenho vontade de desistir. Mesmo estando no centro acadêmico, tentando movimentar politicamente a FEUSP, principalmente depois da pandemia, a gente vê uma desmobilização muito grande. E o tempo inteiro é isso, gente. É resistência, e é ter esperança e acreditar numa proposta coletiva para além da individualidade. E só para fechar minha fala, eu quero agradecer muito por ter participado da mesa, o convite da mesa, e deixar claro que eu acredito que compartilhar o conhecimento é compartilhar o poder. Então, a gente precisa sair daqui e fazer com que essas falas não se acabem aqui e compartilhar esse conhecimento com o máximo de pessoas que a gente conseguir. Acho que é isso. Muito obrigado, Marcele. E sobre o que Marcele acabou de dizer, as nossas mesas foram todas gravadas e, a partir de amanhã, vão estar disponíveis no canal da FEUSP, no YouTube. E todos que se inscreveram e colocaram o e-mail vão receber o link por e-mail, tá? Para que a gente possa fazer ecoar essas mesas, né? João Paulo, por favor. Respondendo a sua pergunta, nós, estudantes secundaristas da UMES, o Tarcísio, ano passado, ele fazia a votação uma vez por semana. Agora ele está fazendo todo dia, às 8 horas da manhã, esperando com que não tenha estudantes lá. Só que toda vez a gente está lá presente, a gente impede essa votação para que esse corte não aconteça. Porque 10 bilhões tirados da educação vai ser bem maior a defasagem do que já é. Já não tem estrutura, já não tem um ensino básico, por falta de recursos que é tirado deles. Então, é basicamente essa a minha resposta, é isso que os estudantes fazem. Respondendo a sua pergunta sobre empreendedorismo nas escolas, é imposto, né, para que a gente crie, como a Gabi falou, crie a sua lojinha de bairro e fique por ali, e a gente se acomode a isso, né? Para um cara que a escola ensina, ser empreendedora, vender brigadeiro, uma lata de leite condensado acaba 8, 10 reais, dependendo do local, é muito caro. Como que um jovem vai iniciar com isso sem dinheiro para isso? A escola ensina a você começar o seu negócio. Como você vai fluir depois disso, como vai começar isso, com que dinheiro você vai se iniciar isso. Então, o jovem de periferia, ele quer sonhar, ele quer entrar numa faculdade, ele quer ser médico, ele quer ser advogado, ele quer ser empresário, né, que entra no empreendedorismo. Então, o jovem de quebrada, ele sonha com isso. E é basicamente essa a minha resposta, bem curta. Muito obrigado, João. Muito obrigado, tanto ao João, né, que vem representando o movimento secundarista, quanto a Marcele, que vem representando o movimento estudantil universitário. E agora, Jaiane, por favor. Oi. Não sei se faz diferença também, quando eu começo a falar alto, Ave Maria. Eu me perdi no personagem, gente. Depois das falas aqui, fiquei catatônica, assim. Muita informação relevante vocês trouxeram. Acho que mais precioso até do que o que a gente conseguiu compartilhar aqui na mesa, porque essa coisa da atenção, a preocupação com a pauta, a gente acaba não conseguindo considerar o que a gente pensa de mais relevante. Mas eu estou profundamente grata pelos compartilhamentos que vocês trouxeram aqui. Mexeu, né? Mexeu muito. A Estela agradeceu aqui a gente, né? Meu Deus, como assim, Estela? A gente aqui é grato a você, né, por a possibilidade de ter compartilhado tanta coisa, de perceber tanta coisa a partir do seu ponto de vista, assim. Então, para mim, é muito caro isso. Quando você entrou ali na porta, eu falei assim, Estela chegou, estou em casa. Então,
muito tocante isso. A maioria dos professores estão há muito tempo em exercício e conseguir ter essa percepção dos estudantes que passaram por ele é algo assim que não dá para medir mesmo. Obrigada. Tanta coisa para abordar, mas o colega estava falando da questão da descentralização da periferia e eu queria ter colocado isso mais forte na fala, porque foi um dos argumentos que a gente conseguiu vencer aí nos debates da Alesp, da Câmara, quando a gente estava com esse projeto da instituição de uma universidade pública no Jardim Ângela. Quando a gente ia bater lá nas portas dos políticos lá, eles achavam que a gente estava brincando, que era piada. Eu não tive essa percepção só deles, dos meus estudantes também. Quando a gente falava que a gente está tentando, fazendo um abaixo-assinado para pôr uma faculdade aqui no Ângela. Os meninos, oxe, professora, tá doida? Uma faculdade aqui no Ângela? Porque é muito surreal pensar nisso. Mas o argumento que ajudou a gente muito nos debates foi esse argumento do descentraliza São Paulo. Né? Que ideia é essa de polarizar, empurrar a classe trabalhadora para as pontas da cidade, fazer a classe trabalhadora se acumular nessas pontas e depois, às 5 da manhã, estar retornando ao centro para servir a burguesia? Então, quando a gente pensa periferia, eu não sei como vocês conseguem fazer esse recorte, mas muitas vezes a gente faz esse recorte territorial, a gente imagina o local. E eu que tive muito essa realidade de estar saindo 4 horas da manhã para vir trabalhar no centro, para vir estudar. Eu estudei em Santana, trabalhei na Praça da Sé, trabalhei em São Bernardo do Campo. Foi uma loucura. A gente pensa a periferia como esse corpo de trabalhadores em movimento o tempo todo. Eu já comi marmita no ônibus várias vezes que eu não tinha conseguido nem almoçar. Então, quanta gente concordando comigo. Ai, gente, é punk, é punk. Então, é um pouco disso. É um pensamento que a gente traz muito lá da quebrada. Essa coisa tem que descentralizar. E em diálogo com esses pré-candidatos que estão por aí, é a primeira coisa que a gente fala, tem que ter aqui também. Entendeu? Então, às vezes, fala assim, eu vejo muito esse momento, a gente tem que ir lá e ocupar. Às vezes, não tenho muita ânsia de ir lá e ocupar, participar do que é deles. Eu quero que eles se humilhem para vir participar do que é nosso. Eu quero ver eles lá no Samba da 27, eu quero ver eles lá no nosso sarau, eu quero ver eles lá nos nossos movimentos, nosso panelafro, entender? E ver a cara deles, o que a gente consegue produzir com muito menos do que eles têm. Estou afrontosa, vou reduzir. E a sua aqui, Carlos, você fez só uma pergunta, né? Para a gente se remoer o resto da vida. Foi isso que você tentou fazer, né? Mas acho que dá para localizar assim, a gente pode usar o gerúndio? Está fazendo, né? Porque não é uma coisa que a gente está pensando, o fascismo chegou e agora a gente... Não. A gente está sentindo isso aí há muito tempo. Né? O pessoal, e o bolsonarismo? Gente, vocês não lembram da época da disputa da coxinha e a mortandela? Aécio, vocês não lembram os levantes dos malufistas? Gente, isso aí está aí, ó. Não é Bolsonaro que está trazendo isso aí. É um expoente, é um nome, é o bode expiatório da vez que trouxe. Mas esse enfrentamento, principalmente quem é da quebrada, ele é muito antigo. Essa polarização é muito antiga. O que acontece é que ela ganhou agora uns nomes, uns youtubers, você consegue identificar melhor. Então, a direita... Ai, meu Deus. Tem os seus pontos de identificação muito bem lapidados, muito bem trabalhados, tem os seus robôs trabalhando o tempo todo. Mas, digamos, a classe trabalhadora, a periferia, não tem essa possibilidade de conseguir se entender e se identificar, porque a nossa luta ainda é para sobreviver, para comer. Então, lá em casa isso sempre foi muito notório. Se um parasse de trabalhar, no outro mês ou a gente podia estar na rua porque não tinha um aluguel, ou não ia conseguir fazer a compra, o bicho ia pegar. Então, acredito que um dos nortes do trabalho dos cursinhos populares na periferia, dos coletivos culturais, da nossa organização, é justamente de trazer todo esse ferramentário, como
colega respondeu já, né? Para os nossos estudantes que têm isso negado o tempo todo, de identificação, de organização, de protagonismo, de engajamento, para que eles estejam aqui conosco, para que eles estejam nas mesas conosco, produzindo, combatendo, indo para frente, se organizando. E pressionando quem a gente precisa muito pressionar, quem está conseguindo ser eleito, quem ainda consegue ter um nome lá, quem ainda consegue ter uma vez de voto e fala lá. Pressionar essa galera que a gente está colocando lá, porque a gente coloca ainda. Então, é conseguir ferramentar para que a gente consiga ter consciências, conseguir fazer até mesmo uma lavagem sobre a posição da situação do que eu sou nisso tudo, né? Porque, às vezes, a mídia passa lá um pacotinho pronto e aí eu consigo... eu sou isso. E aí você fecha. Então, é um trabalho muito ontológico. Às vezes, quando você pega um estudante, a gente fala, gente, saiu inscrição da USP. Aí você olha a sala, ele estuda desanimado. Oxe, professora, fazer para quê? O que você tem que movimentar? É um exercício uterino para você fazer com que eles consigam entender. O colega Senô, agora eu queria tanto falar da questão das EMFs. Tanta coisa para falar, meu Jonathan já me expulsou. Mas acho que você colocou bem, né, um pouco disso, porque se realmente esse ponto não é tomado como deveria, é porque existe um mecanismo aí para camuflar, né, essas questões que são mais pontuais, mais importantes, desde da educação básica até o que a gente tem no universitário, que é reproduzindo o mesmo mecanismo de exclusão, o mesmo mecanismo de poda, né, que a gente pode dizer, porque às vezes nem é poda, porque nem deixa crescer, nem deixa florescer para aparecer. Meu Deus, eu vou acabar. Gente, agradeço muito, né? Tinha muita coisa para conseguir colocar, mas vocês são tão espetaculares que não deu para pontuar a altura, né, do que nós tínhamos para receber aqui. Fiquei um pouco ansiosa com o convite, né? Já estive aqui outras vezes, mas em outras temáticas. O convite de hoje foi muito pontual. Eu acredito que nunca tenha acontecido uma abordagem com essa conotação dos destaques da periferia, né, na universidade, aqui, pelo menos na FEUSP, pelo menos enquanto eu estudei aqui, não tinha, não vi nenhum movimento desse. Então, fico muito grata por isso. E grata a vocês pela participação, né? Vocês nos deixaram um pouco mais tranquilos e conseguiram abordar dentro de uma perspectiva bem contrária ao que eu estava esperando, né? Estava esperando que o negócio fosse mais tenso, assim. E, no final, a tensa ficou só eu mesmo. É isso. Obrigado, pessoal. Pois é. Eu quero agradecer muito a mesa, eu quero agradecer ao João Paulo, a Jaiane, a Marcelo, eu quero agradecer a todas e a todos que estiveram presentes, agradecer a todo mundo que está acompanhando a gente pelo vídeo. Eu quero encerrar esse evento dizendo que a gente espera que esse seja o primeiro de muitos fóruns que vai tratar sobre educação, periferias e juventudes. Quero dizer, Sirlene, que você tem razão. E quando a gente, na disciplina, trabalha o conceito de juventudes, a adolescência é a primeira fase dessas juventudes. E a gente está trabalhando com professores que vão atuar diretamente no Fundamental 2 e no Médio. Então, a gente está considerando a adolescência nesse aspecto de juventude. É que este evento, especificamente, está tratando do ensino médio para falar dessas juventudes, né? Mas a gente precisa, sim, e foi ótima provocação para que a gente possa pensar nesse evento na perspectiva de trazer o ensino fundamental 2, que é exatamente esse momento em que esse estudante está de passagem para o ensino médio e que a gente considera que é o vazio da educação básica, né? De um lado, você tem professores focados no médio, do outro, da educação infantil, e o ensino fundamental 2 está meio que num vácuo, né? Então, a gente precisa ocupar esse vácuo com a nossa perspectiva de escolarização antes que eles ocupem, né? Mais uma vez, eu quero dizer que este fórum, eu acho que ele cumpriu com o seu objetivo de estabelecer de abrir as portas da universidade e de acolher os pensamentos da periferia para que a gente pudesse passar a compreender melhor, para que a gente pudesse ter mais ferramentas para debater, para discutir,
tendo em vista que o nosso objetivo é a melhoria da educação, a melhoria da qualidade de vida das nossas juventudes e a melhoria do trabalho docente, que seja de forma digna, bem remunerada e com condições de trabalho, né? Então, mais uma vez, muito obrigado, e eu quero dizer que eu sou porque nós somos e que isso aqui é tudo nosso. Muito obrigado, boa noite.